Shalom Haverim, muita paz, amigos, que o Eterno vos abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar sobre os profetas na Brit Hadashah, no Novo Testamento ou Nova Aliança, tá? Nós vamos tratar disso porque muitas pessoas têm dúvidas. Será que o dom profético existe nos dias de hoje? Ou foi só apenas no Velho Testamento e na época de Cristo? Hoje nós não precisamos mais do dom de profecia e nem dos profetas. Será que isso é verdade? Nós vamos estar analisando isso junto com vocês. Você é o nosso convidado especial. Quero mostrar para vocês os nossos materiais de estudos que estão disponíveis no Amazon e na Wiclap. Você encontra aí essa loja na descrição do nosso vídeo, tá? Basta clicar aí no link e você será direcionado para que você possa adquirir as nossas bíblias com os nomes restaurados, tá? Dentre outros materiais de estudos muito importante, tá? Para todos nós. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Uma curiosidade muito interessante é que a palavra profeta ou profecia, ela aparece no Novo Testamento, na verdade, na Brit Hadashah, mais de 160 vezes, tá? Então é muita coisa, sendo 93 nos evangelhos e 34 vezes somente no livro de Atos dos Apóstolos. Okay? E na maioria das vezes, né, estas citações são referências aos profetas do Velho Testamento, tá? Mesmo que esteja no Novo, a maioria dessas profecias, ou seja, se trata na verdade de profetas do Velho Testamento. E poucas vezes, né, são usadas por pessoas que viviam, tá? No Novo Testamento, no caso, nos tempos, né, do Novo Testamento. Vou ler um texto para vocês aqui. Zacarias diz em Lucas 1,67 que foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Esse é um deles, tá? Que está descrito em Lucas 2, 36, 38. Nós temos aqui João Batista, o único profeta bíblico, né, de quem se afirma ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós vemos isso em Lucas capítulo 1, verso 15, tá? E outros foram chamados e escolhidos desde o ventre, como Jeremias 1,5, mas de nenhum se diz ter recebido o Espírito Santo desde esse estágio, tá? João está numa categoria à parte. Ele não somente foi o precursor do Messias, conforme nós vemos lá em Mateus 3, do 1 ao 3, né? Mas também o profeta esperado, tá? O Elias prometido, assim conhecido por Yahushua, que também afirmou que ele era o maior nascido dentre mulher. Nós vemos isso em Mateus capítulo 11, tá? Yahushua, de quem se atribuiu o título de profeta, né, aproximadamente 20 vezes, na maioria desses casos, né, as pessoas que o chamavam assim. Nós vemos lá em Matitiahu 21, verso 11, e Lucas 24, 19. Em Marcos 6,4 e Lucas 4,24, o próprio, né, Yahushua referiu-se a si mesmo como profeta. Fora dos evangelhos encontramos poucos profetas, né? Somente 8 são mencionados por nome, sendo 7 da igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Lúcio, né? Manaém e Saulo, em Atos 13:1 nós vemos isso, Judas e Silas, Atos 15:32, e depois desses, só mais um profeta é mencionado por nome, Ágabo da Judéia, Atos 21:10. Eu vou dar uma parada por aqui no texto e resumir para vocês. Muitos dizem e usam aquele texto dizendo que os profetas profetizaram, né, até João. Ou seja, os profetas duraram ou profetizaram até João. Então eles acreditam, essa corrente, que os profetas, né, só vieram até João. João foi o último. João Batista foi o último profeta. Eles acreditam e pregam isso, né, de forma ferrenha. Mas, comparando escritura com escritura, nós vemos que esse ensinamento ele é errôneo, né? Ele não considera outros textos bíblicos. Vou citar um exemplo para vocês. Após a crucifixão de Yahushua, João já havia, né, tanto profetizado, como já estava ali exercendo, exercido o seu ministério,
né? Depois foi decapitado. E o que a gente entende? Quando, né, nós citamos para vocês aqui do profeta Ágabo, nós estamos citando, né, um profeta que só veio depois da crucifixão de Yahushua. Nós ouvimos falar dele depois da crucifixão de Yahushua. Ou seja, mesmo depois de Yahuhanan, mesmo depois de João, tá? Ser considerado ali, conforme esses pregadores dizem, o último profeta, como pode então Ágabo ser chamado de profeta e profetizar? Se durou até João, Ágabo é depois de João, Ágabo é citado em Atos dos Apóstolos, eu vou citar aqui o texto para vocês, Atos capítulo 21, verso 10. Pode analisar. Vocês vão ver, né, que é muito importante que a gente saiba que existe, tá, profetas até mesmo nos dias de hoje. É isso que nós acreditamos aqui na comunidade Yahushua, porque a Bíblia ensina assim. Os profetas que duraram até João foram os profetas que profetizaram o Mashiach, que veio, entendeu? E eles mudaram, trocaram esse ensinamento, tá? Pode-se ainda acrescentar a essa restrita lista alguns dos profetas que eram de Jerusalém. Atos capítulo 11, verso 27, né? Os 12 que foram batizados em Éfeso e que, de acordo com Lucas, falaram em línguas e profetizaram. Nós vemos isso em Atos 19, 6. E as 4 filhas de Felipe, né? Em Atos 21, verso 9. Pela natureza do conselho de Paulo aos Coríntios, pode ser que houvesse profetas em Corinto também. 1 Coríntios 14, 29 e 32. E por fim, João, o discípulo amado, torna-se o grande profeta do Novo Testamento, conforme nós vemos em Apocalipse 1, do 1 ao 3, 19, 10 e 22, do 8 ao 9. E é interessante notar que Shaul, Paulo, inclui o dom de profecia nas 3 listas dos dons proféticos que aparecem no Novo Testamento. Romanos 12, do 6, né? E também 1 Coríntios 12, 10 e 28 e Éfeso 4, 11. Na primeira carta aos Coríntios e a carta aos Éfesos, olha só, o apóstolo afirma que os dons foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Éfeso 4, 12. E visando um fim proveitoso, conforme nós vemos em 1 Coríntios 12, 7. Paulo afirma ainda que um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha que texto maravilhoso, né? Para que é usado o dom de profecia? É para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo. É para nos aperfeiçoar como comunidade, né? Então nós vemos que existem, não só existiu, né, como existe, tanto profetas como o dom de profecia. Só que há uma diferença no dom de profecia e nos profetas. Muitas vezes o Espírito do Eterno usa as pessoas com o dom da profecia. Isso não quer dizer que ele seja, né, um profeta. E existem aqueles que são profetas, né, comissionados pelo Eterno. São pessoas chamadas, né, e comissionadas para este ministério. E a profecia, na verdade, ela é usada para cada tempo com fins, né, de aperfeiçoamento. A Escritura diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então nós não podemos mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara. Existiam diversos profetas, mesmo depois de Yahuhanan, de João. Mesmo João sendo o maior de todos eles, profetizou o Mashiach, né? Foi o precursor, na verdade, do Mashiach. Mas isso não invalida outros profetas que ocorreram após, né, Yahuhanan, após Yahushua também. Tá? Então nós temos que entender isso de uma vez por todas para que nós não, né, caiamos nessa blasfêmia de dizer que não existe mais profeta nem profecia. Isso é um papo de presbiteriano, né? Alguns presbiterianos acreditam nisso, acreditam inclusive que os judeus não têm mais nada a ver com o povo do Eterno. É uma coisa muito sinistra, né? Mas estamos aí para mostrar para vocês que a gente acredita piamente que existe hoje não só o dom de profecia, mas profetas comissionados pelo Eterno, tá? E a Escritura diz isso claramente. Se você ler o texto, tá? Que eu citei para vocês,
Efésios 4:12 vai nos dizer que os dons são dados para o aperfeiçoamento, tá? Para o desempenho do serviço que o Eterno nos coloca, né? E para a edificação do corpo de Cristo, visando um fim proveitoso. E Paulo ainda afirma que um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, e ainda diz mais que ele distribui esses dons conforme lhe apraz. Então existem diversos dons, vocês sabem disso, a Escritura diz isso. O que a gente não pode fazer é tirar o que a Bíblia diz claramente, os dons do Espírito. Shaul trata disso claramente, tá? E Yahushua curou várias pessoas e disse que esses sinais acompanhariam aqueles que creem, tá? Então nós temos que entender, né? Porque aqui na comunidade Yahushua nós cremos assim, de que os dons continuam, tá? Principalmente o dom de profecia e os profetas, tá bom? Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Se você pensa diferente, a gente respeita, tá bom? Mas é o nosso ponto de vista, porque a Escritura nos mostra, sim, que ainda assim existe, porque sem profecia o povo se corrompe. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente em nome de Yahushua. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo.